Bom dia, um maravilhoso dia para você. E hoje estamos aqui, gente, em um cenário diferente. Natureza, árvores, um lago maravilhoso e melhor de tudo, ar puro, gente. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Jéssica Cerqueira e estou aqui para semear boas sementes na sua vida. Se você é novo aqui nesse canal, se inscreva aqui embaixo no botãozinho, ative o sininho para você receber novas notificações de quando eu posto um vídeo. E você que já é inscrito no canal, lembre-se de compartilhar esse vídeo semeando boas sementes na vida de outra pessoa. Pois ele é como se fosse uma sementinha, uma boa terra semeada por você. Como eu digo, bora semear boas sementes. E eu não poderia, gente, deixar de gravar para vocês mesmo aqui. Então trouxe tudo para lermos hoje a nossa leitura diária da Bíblia e hoje é o nosso 28º dia. Gente, já é quase um mês aqui com vocês, lendo a palavra do Senhor. Comente aqui comigo, como esses 28 dias têm sido na sua vida. Confesso a vocês que já tive momentos maravilhosos, que a presença do Senhor superabundou nessas leituras. Claro que não dá para colocar tudo aqui, né, gente? Eu coloco a leitura para vocês. Mas a palavra do Senhor é simplesmente Deus falando conosco diretamente. Então, bora começar? Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado. Obrigada, Senhor, por toda essa natureza, Senhor, que estou aqui sentindo, Deus. Obrigada, Senhor Jesus Cristo amado, por essa leitura de hoje. Senhor, fale conosco, Senhor, através da Tua palavra. Abençoe essa outra pessoa, Senhor, que está aí da telinha também. Derrama sobre ela a Tua graça, a Tua unção, Senhor. Coloque em seu coração o compromisso, Senhor, de ler, de conhecer, de entender um pouco mais de Ti, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém! Só lembrando, gente, que talvez a imagem esteja um pouquinho escura, porque bem aqui é um sol, eu estou debaixo de um pezinho de goiaba. E não importa, né? Se o meu rosto ficar muito escuro, né, gente? Não importa. O que importa é você estar me ouvindo bem e a palavra do Senhor. E hoje é o nosso 28º dia. Nós vamos ler Êxodo capítulo 5, versículo 22, ao capítulo 7, versículo 25. Nós estamos lendo a história de Moisés, que retorna ao Egito para tirar o povo da escravidão. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviastes? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou este povo, e de maneira nenhuma livraste o teu povo. Capítulo 6. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Deus promete livrar os israelitas. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, e a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam. E me lembrei do meu concerto. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a mão, que a daria a Abraão, e a Isaque e a Jacó, e vô-la darei por herança. Eu, o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel. Mas eles não ouviram a Moisés, por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel me não têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia, o Senhor falou a Moisés e a Arão e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, o rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Genealogias de Ruben, Simeão e Levi. E essas são as cabeças das casas de seus pais, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel. Enoque, Palu, Esrom e Carme. Essas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão,
Jemuel e Jami, e Oade, e Jaquim, e Zoar, e Saul, filho de uma cananeia. Essas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gersom e Coate, e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. E os filhos de Gersom, Libni e Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate, Arão e Izar, e Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mali e Muzi. E essas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe a Arão e a Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. E os filhos de Izar, Corá e Nefeg, e Zicri. E os filhos de Uziel, Misael e Eusafã, e Citri. E Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson. E ela gerou-lhe a Nadab e Abiú, e Eleazar e Itamar. E os filhos de Corá, Assir, Eucana e Abiasaf. E estas são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou para si por mulher uma das filhas de Putiel, e ela gerou-lhe a Finéias. E estas são as cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. E estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. E estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirassem do Egito os filhos de Israel. E estes são Moisés e Arão. Deus anima Moisés a falar outra vez a Faraó. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés dizendo: Eu sou o Senhor, dize a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu digo a ti. Então disse Moisés perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso de lábios. Como, pois, me ouvirá Faraó? Capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não nos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo e os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo: Farei por vós algum milagres, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e se tornará uma serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó, dizendo assim: Como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos, porque cada um lançou a sua vara, e tornaram-se serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. O coração de Faraó mostra-se endurecido. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado. Recusa-se a deixar o povo ir. Vai pela manhã a Faraó, e eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhes dirá: O Senhor, o Deus dos hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: Deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu com esta vara te tenho em minha mão. Ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausar-se-ão, bebendo a água do rio. A primeira praga: as águas tornam-se em sangue.
Disse mais o Senhor a Moisés, dizendo: Diz a Arão: Toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das águas, para que se tornem em sangue. E haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio se tornaram sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber as águas do rio. Assim se cumpriram 7 dias, depois que o Senhor ferira o rio. Estudo de hoje, capítulo 6, versículo 10 ao 13 e capítulo 7, versículo 1 ao 6. Pense o quão difícil deve ter sido para Moisés entregar a mensagem de Deus a Faraó, quando seu próprio povo tinha dificuldades em acreditar. No entanto, ele obedeceu ao Senhor. E que diferença isso fez? Por fim, os hebreus acreditaram que Jeová havia enviado Moisés, mas por um tempo ele deve ter se sentido muito sozinho. A tentação de desistir deve ter sido forte. Deus foi persistente com Moisés e preparou-o para as recusas sucessivas de Faraó. De fato, fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. O Senhor certamente provou ser fiel ao patriarca. Quando você fica tentado a desobedecer ao chamado de Deus, lembre-se do libertador do Egito. Mesmo se sentindo muito sozinho, ele com certeza não estava. Agradeça ao Senhor por sua presença e fidelidade, e até mesmo por sua persistência em chamar você para a obediência. Ele não desiste, mesmo se nós fizermos isso. Veja em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Mateus, capítulo 18, versículo 23, ao capítulo 19, versículo 12. Hoje eu vou ler, gente, toda nessa versão aqui. Eu ia ler no celular, mas eu vou ler toda nessa versão que está mais fácil. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e os seus filhos fossem vendidos, com tudo aquilo que tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a sua dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Acerca do divórcio, capítulo 19. E aconteceu que, incluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhes: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe,
e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E disseram-lhe eles: Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza de vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas, ao princípio, não foi assim. E eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem receber essas palavras, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Estudo de hoje, Mateus capítulo 18, versículo 30. Nos tempos bíblicos, quem não podia pagar suas dívidas enfrentava sérias consequências. Uma pessoa que emprestava dinheiro podia aproveitar-se do devedor que não conseguisse pagar, forçando ele ou a sua família trabalhar até que a dívida fosse quitada. Ou este poderia ser jogado na prisão, ou mesmo sua família ser vendida como escrava para ajudar a liquidar a dívida. Esperava-se que o devedor, na prisão, vendesse as suas propriedades rurais ou que os parentes pagassem a dívida. Caso contrário, ele poderia passar o restante da vida no cárcere. Quão tolo seria para um prisioneiro apegar-se às suas posses e permanecer na prisão. Mas fazemos a mesma coisa em nossa vida? E se estivermos apegando-nos aos nossos pecados, sem vontade de deixá-los livre? Jesus concluiu: Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Mateus capítulo 16, versículo 26. Assim como o devedor vende seus bens, desistir do pecado para ser liberto da prisão faz sentido. Então, como vamos fazer isso? Essa é a boa notícia. Jesus pagou a nossa dívida, libertando-nos das cadeias do pecado e deste mundo. Estamos livres. Orando Salmos. Aquiete seu coração, mente, corpo e alma a orar o Salmo 23. Lembre-se de como o Senhor protege, conforta e abençoa os seus. Salmo 23, do versículo 1 ao 6. A fidelidade de termos o Senhor como nosso pastor. Capítulo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Provérbios capítulo 5, versículo 22 e 23. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. E essa foi, gente, mais uma leitura de hoje. Acabamos de finalizar o nosso 28º dia. Que o Senhor abençoe a sua vida. E eu vou deixar para vocês aqui um pedacinho aqui dessa natureza linda para vocês curtirem, tá bom? Deus abençoe vocês e te espero aqui até amanhã. Olha, gente. Ai, vocês ouviram? Olha um barquinho ali. Ai, Senhor, que lindo. Muito lindo, gente. Muita água, muita água, muita água. Ai, Deus, obrigada. Ai, gente, que delícia. Bye!